Olá, meu nome é Cleiton Rodrigues, eu sou estudante de turismo da Universidade Federal de Pernambuco e autor do projeto intitulado Decolonizando o Turismo Religioso, Rituais Indígenas com Ayahuasca em Pernambuco, do Programa de Estímulo à Cultura da UFPE. Primeiro, eu gostaria de levantar alguns questionamentos. Você acha que é possível o extermínio de um conhecimento? Ou então o desaparecimento de uma cultura? Quais são os perigos de uma história sendo contada apenas por uma perspectiva? A gente sabe que o Brasil foi colonizado e dentro desse processo de colonização, os nossos colonizadores, eles reprimiram todo o conhecimento dos originários que já habitavam aqui o nosso território, desapropriando os nativos de seus saberes culturais através de violência, dominação cultural, exploração de suas terras e riquezas. Então a Europa, ela quis buscar uma superioridade civilizatória, afirmando que a partir do mundo ocidental existia o mundo primitivo, que não pensava. Só que com esse tipo de afirmação, ela acabava ofuscando todo o conhecimento herdado dos egípcios, que foram, de fato, os criadores da própria civilização e também da ciência. Então o pensamento, ele está em todos os lugares. E será mesmo que os nativos que já habitavam aqui o nosso território eram primitivos? É claro que não. Os nativos tiveram sua cultura pisoteada, suas religiões assassinadas. E dentro desse processo de colonização, a Igreja Católica teve um papel fundamental, afirmando essa sua superioridade religiosa. Então a Igreja Católica, ela não chamava o homem para o caminho de Deus, mas sim para o caminho do colonizador, do homem, do branco. Então dentro dessa lógica, não existia um Jesus que amava ao próximo, mas sim um Jesus que amava aquele que estava obedecendo as suas regras, basicamente isso. Então esse conceito de descoberta só faz sentido se a gente olhar a história do nosso Brasil por uma perspectiva europeia, colonizadora. E fazendo isso, a gente acaba desconsiderando toda uma história que já estava em curso no nosso continente. Os manuais didáticos, eles acabam errando porque eles omitem uma história que já existia aqui. Apesar de a gente não ser mais um país colonizado, a gente ainda sofre reflexos dessa colonização nos dias de hoje, nas nossas práticas, nos nossos pensamentos. Então faz-se necessário decolonizar esse conhecimento que foi entregue pra gente. E essa decolonização do conhecimento, mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a decolonização do turismo religioso em si. Essa decolonização do conhecimento não é substituir um modo de ensino pelo outro, mas sim entender que não existia essa superioridade civilizatória que a Europa tentava impor pra gente. Então nós precisamos conhecer mais da cultura do Brasil. E eu falo da cultura originária, que já estava aqui presente no nosso país. Ser brasileiro é valorizar os saberes do Brasil, não os valores da Europa, não os valores da América do Norte. E a Ayahuasca é um desses conhecimentos. A Ayahuasca faz parte de uma dessas tradições, dessa cultura originária do Brasil. Mas tá, o que é a Ayahuasca? A terminologia da palavra Ayahuasca significa Aya, espírito, e Huasca, cipó, tendo sua tradução para cipó do espírito, ou até mesmo as pessoas costumam chamar de vinho da alma. Ela é feita a partir do preparo de duas plantas amazônicas, né? A gente tem o cipó, jagube, que é encontrado na floresta amazônica, e também a folha do arbusto chacrona. Eles retiram essa folha e utilizam dentro do preparo do chá. A ayahuasca contém a DMT, né, que é dimetiltriptamina. Então a ayahuasca é um chá enteógeno e a gente precisa ter atenção para não acabar mal interpretando essa medicina sagrada, porque ela não é uma droga, ela não é um alucinógeno que você vai tomar e ter alucinações, não. O termo correto seria enteógeno. Enteógeno significa despertar o seu divino interior. E a ayahuasca não pode ser considerada uma droga porque para ter essa classificação, ela precisaria ter no mínimo 2% de DMT na sua composição. E na verdade, ela tem 0,02% de dimetiltriptamina dentro do seu preparo. Então ela não pode ser proibida justamente pelo fato de que ela não tem tanta quantidade assim dessa molécula, né, alteradora de consciência na sua composição. E também a gente tem que levar em consideração que ela faz parte da cultura dos povos originários do Brasil. Para os indígenas, a ayahuasca ela é considerada uma planta professora. Ela é a rainha da floresta. Então eles utilizam esse chá dentro dos seus rituais religiosos de conexão com Deus. E hoje a ayahuasca ela ganhou um mundo, né? Nesse mundo globalizado, ela acabou rompendo as fronteiras da floresta amazônica e adentrando espaços além da América do Sul. Então vamos dar uma olhada em como está o contexto da ayahuasca fora do Brasil.
I'm Canadian, but I'm not aware if there are any ayahuasca centers in Canada. I believe it is illegal in Canada. I'm not sure if there's been any centers open. If there are, I'm not aware of them. E o contexto da ayahuasca nos Estados Unidos vem crescendo há mais de 30 anos. Tem um espectro que vai de proibido até permitido. E do lado do permitido estão ali as duas maiores igrejas, o Santo Daime e a UDV. Do outro lado são grupos não reconhecidos ou que fazem cerimônias underground, ou até igrejas que estão sendo formadas tentando buscar a aprovação do governo baseada na UDV e na igreja da UDV e na igreja do Santo Daime, mas ainda não tem autorização. Eu sei que aqui na Austrália tem alguns centros, mas eu ainda não participei de nenhum. Não sei, acho que ainda não senti no coração, mas com certeza quando eu voltar para o Brasil para visitar, ou enfim, eu pretendo sim estar na minha lista de coisas para fazer, voltar para Recife. E aí eu trago um pouco para cá, para o Reino Unido. Eu não tenho muita experiência com como é o campo aqui, mas eu sei que existem muitas cerimônias. Eu sei que o mercado é bem, o mercado é bem cheio de retiros, cheio de cerimônias e as pessoas trazendo para cá. Eu tenho vários pré-conceitos em relação a essas cerimônias que rolam aqui, mas eu sei que é grande, eu sei que aqui na Europa é grande, aqui na Inglaterra é grande, parece que tem até um Santo Daime na Espanha ou em Portugal. Eu não sei, eu sinto um pouco de apropriação cultural. Mais uma vez, a galera daqui vai para as nossas terras, pega o que é deles, o que é nosso e traz para outros lugares e se cria nisso. Mas eu também sei que existem pessoas do próprio Peru, do Brasil, que vêm fazer aqui cerimônias, sabe? Eu nunca fui, nunca me interessei e eu acho que é também porque como eu sou brasileira, né? Eu quero ir na fonte. Vocês ainda vão ver mais sobre a Alejandra nesse documentário mais pra frente, mas primeiro eu queria chamar a atenção para uma frase que ela acabou soltando sobre ir na fonte. E justamente, quando você for consagrar a medicina da ayahuasca, você precisa se deslocar para locais sérios que utilizam a medicina em um contexto responsável. Então eu separei relatos de pessoas do Brasil todo que se deslocaram do seu local de origem para vivenciar essa experiência xamânica aqui no estado de Pernambuco. E dentro desses relatos que vocês vão dar uma olhada, a gente consegue reparar um padrão muito comum dentro dessas experiências, como por exemplo, as pessoas relatam que é difícil passar em palavras como é essa experiência da ayahuasca. Então vamos dar uma olhada. A gente não consegue muito que definir o que é que a gente vivenciou de fato, sabe? Não tem como você descrever tão bem assim em palavras. Porque são várias coisas, né? São várias sensações, são vários insights e visualizações, mirações que você tem numa noite de um ritual. É uma experiência ímpar que, por mais que eu torne eloquente a minha narrativa, nunca será suficiente para matizar os sentidos e os significados tão fortes dessa experiência para o corpo e para o espírito. Então, a forma com que eu busco, né, eu tento explicar e ao mesmo tempo compartilhar o que a ayahuasca proporciona, é sempre muito complexo, né, e ao mesmo tempo sempre muito desafiador. Falar de um ritual de consagração da ayahuasca, com toda a diversidade, toda a complexidade que é inerente a ele, se torna realmente insuficiente através das palavras, porque realmente só vivendo a experiência para saber, sentir e compreender o que é que realmente você tem condições de acessar numa jornada como essa. Interessante, né? Pois é, outro padrão muito comum é justamente esse poder de cura que a ayahuasca tem. Vamos ver. Eu finalmente senti no meu coração de ir para a ayahuasca, eu optei por ir. Eu fui no propósito de ter uma cura, né? Porque eu vim enfrentando problemas emocionais. Primeiramente a questão da base familiar
E a questão, que foi um dos maiores fatores que contabilizaram, foi a questão do relacionamento, que era abusivo emocionalmente falando. Senti essa força chegando. Lembro que eu olhei para uma árvore assim, e eu senti ela como se fosse uma espécie de imã me chamando, né? Eu vou me agarrar ali com aquela árvore. Era como se eu sentisse a raiz da árvore se enraizando assim na minha veia e fazendo... E ela, como se ela estivesse me sugando, e ela dizia o que ela estava tirando. Olha, eu tô trabalhando em você isso aqui. E eu chorava muito, eu dizia, pode tirar, pode limpar. Eu tô muito entregue, e eu abraçada com ela. A ayahuasca é uma medicina que cura a gente em todos os sentidos, seja físico, seja no espírito, na mente, sabe, no coração. Na primeira vez eu tomei com um propósito de me curar das coisas que eu estava precisando naquele momento. A ayahuasca ela me fez ver coisas que eu não conseguia enxergar na minha vida, atitudes que eu não conseguia enxergar. Era algo que era como se tivesse vindo várias informações, como se tivesse aberto assim minha mente, e tudo que eu buscava ao longo da minha vida apareceu ali na minha frente. E nesse momento eu pude perceber e me dar conta de qual era a minha verdadeira missão de vida. Ele foi uma espécie de um spa, de uma pausa para mim, de uma pausa de toda essa vida agitada, atribulada, que a gente tem no cotidiano, e eu encaro o ritual como um parêntese no meio disso tudo, onde você pode parar e se ouvir, e ouvir a medicina, ouvir o que a terra, o que a natureza tem para te dizer, para te ensinar, em nível cósmico, digamos assim. Então é uma das formas da gente acessar essa informação. Consegui enxergar muita coisa que eu não tinha muita consciência ainda sobre mim, sombras, traumas, medos, mas ao mesmo tempo que a ayahuasca te mostra tudo aquilo e que não é fácil olhar, a gente sabe que não é fácil olhar, ela te mostra aquilo com muito amor e com uma capacidade de que, se você tá vendo, você tem capacidade de curar e de ser melhor e de evoluir, de crescer. Cada vez que você vai consagrando, você vai se aprofundando mais, você vai vendo que nem tudo é tão simples. E existem algumas coisas sobre alimentação que você acaba mudando, você vê a necessidade disso. Então você tem que parar de consumir açúcar, ou diminuir o consumo do açúcar, parar ou diminuir o consumo de álcool, parar ou diminuir o consumo de tabaco, parar ou diminuir o consumo de drogas. Se a pessoa não estiver disposta, ela vai tomar o chá, vai ter revelação, vai ter miração, vai ter a cura, mas ela vai ser muito momentânea. Se a pessoa não estiver disposta a lutar contra aquilo, vai ser muito difícil. Vá, mas só vá se estiver disposto a mudar. Se você tiver força para encarar, a se enxergar, a olhar para você com outros olhos. Tenha essa disposição. Amanheci o dia jurando que, pronto, meus problemas estavam todos resolvidos, o que tinha para ser trabalhado foi trabalhado ali. Mas não. O processo mais bonito ainda foi pós-cerimônia. Óbvio que isso é pessoal também, mas em um prazo médio de 1 mês eu consegui resolver a questão com a minha família, sabe? A questão do relacionamento abusivo, que já fazia 4 anos que eu não conseguia me livrar disso. Então, em menos de 1 mês, eu consegui pôr um ponto final nisso. Pois é, gente, é sobre isso. E um outro padrão muito comum é justamente essa conexão com o espiritual. Ao consagrar a ayahuasca, você de fato se conecta com algo muito profundo dentro de você, que acaba sendo relatado pelas pessoas como uma conexão com o divino. O mais próximo que eu me senti de Deus, do divino, enfim, a minha melhor e maior conexão com a natureza, enfim, com o cosmos, foi incrível. Acho que todo mundo deveria passar por uma experiência com a ayahuasca na vida, assim. Você se desperta tanto, você sai tanto da Matrix, né? Que você começa a achar que você tá louca, que você tá enlouquecendo e que você não vai voltar ao normal nunca mais. A verdade é que você não volta ao normal mesmo mais não, mas graças a Deus por isso, né? Porque é um despertar tão profundo que não tem como mais voltar ao antigo, né? E muito bom isso. Então o contato com a ayahuasca é um contato
com a divindade. Você tem condições, né, de alcançar níveis dimensionais, de abrir portais. O seu corpo físico, que é denso, ele, a partir do momento que a força chega, a própria força equaliza, né, ritmiza, faz com que aconteça um alinhamento entre o corpo físico, que é denso, e o corpo espiritual. E quando você alcança os níveis do espírito, você consegue não somente trabalhar dores do corpo, mas também dores da alma. E eu creio que a mensagem que a gente recebe da ayahuasca é justamente essa. Não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos. Nem no processo, nem na Terra, nem no universo. Na verdade, a gente está muito bem acolhido por forças incríveis, por forças desconhecidas e às vezes também conhecidas que se apresentam pra gente nos processos. É difícil se sentir só depois de uma experiência com a ayahuasca, porque você entende que você está conectado com tudo e que você é uma parte de tudo. Acho que agora tá na hora da gente ouvir os próprios indígenas falando sobre a medicina. Convidei alguns chás direto da Amazônia que vão compartilhar um pouco de seus saberes. Então vamos ouvir um pouco sobre o que é a ayahuasca para cada um desses indígenas e suas respectivas etnias. Então, a gente temos várias medicinas, né? Várias medicinas. Uma delas é a ayahuasca. Para mim, a ayahuasca é muito importante, uma bebida muito sagrada, uma bebida muito inteligente, que tem toda a sabedoria da natureza dentro dela. Toda a cura que a gente precisa para despertar nossa matéria, nosso espírito e a nossa mente. Nós do povo Nicuim, a gente preserva a medicina, cuida da medicina, consagra a medicina como medicina. Temos que respeitar a medicina. Quando você respeita ela, ela respeita você. Se você tem um respeito com a medicina, quando você for precisar, ela vai te ajudar. A medicina é muito importante para a humanidade, né? Conhecer, se aprofundar e estudar mais a medicina. A ayahuasca, né, como vocês conhecem, nós chamamos de uni. O uni é essa planta que é como se fosse a planta mãe de todas as outras plantas medicinais que nós temos, que nós conhecemos aqui. Uma medicina muito forte que cura o corpo, que cura o espírito. O uni, para nós, é simplesmente a nossa existência, é a nossa sobrevivência, porque é através dela que hoje nós podemos ter o contato com os nossos ancestrais e receber as orientações para poder dar continuidade na nossa caminhada, né? O nosso corpo, ele precisa ser cuidado. Para isso, a gente precisa se alimentar bem, para isso, nós precisamos dormir bem, beber bastante líquido, cuidar do corpo. Assim como o espírito precisa de cuidados. A nossa consciência, né, a nossa alma. E essa medicina é o alimento, né, do nosso espírito. Para nós, o Nicuim, ela é o poder de Deus. Quando nós consagra a ayahuasca, nós estamos tendo o nosso contato com Deus, com Yushibu. Na fala Runicuim, Deus, o grande espírito, nós chamamos de Yushibu. Nós não vivemos sem o Yushibu, sem Deus. Nós não vivemos sem a água, nós não vivemos sem a terra, nós não vivemos sem a floresta, nós não vivemos sem o ar e nós não vivemos sem os planetas. Então, Yushibu, Deus, é a natureza. E as medicinas, a ayahuasca, é a natureza. Ela é feita de cipó, folha e água, mais nada. É a natureza. Nós chamamos no Kushani, que é esse ser da criação, né, que criou tudo que nós conhecemos. Outros conhecem por Deus, por Jeová, por Alá, por, né, tantos nomes, mas que é o mesmo espírito que percorre caminhos, línguas diferentes, mas que chega no mesmo lugar. Essa é a visão do povo Yawanawá. Existem muitos estudos hoje sobre a ayahuasca, chamam de droga, chamam de psicodélico, chamam de tantas outras coisas. Cada um tem uma forma de entender isso, a ciência tem uma forma de entender isso. Mas nós entendemos isso não é desde 30 a 50, a 60 anos atrás, não. Nós temos contato com essa medicina há milhares de anos. A gente vem estudando, se curando com ela há milhares de anos, antes de qualquer
Pedro Álvares Cabral, antes de qualquer Cristóvão Colombo chegar aqui nessas Américas dizendo que tinham descoberto uma terra que nunca esteve perdida, que esteve sempre guardada e aqui sempre tiveram seus guardiões. Porque não é de qualquer jeito, não é simplesmente uma medicina que você come ou que você bebe e você já recebeu. Tem um processo, tem toda uma cerimônia, um ritual para você receber isso. Não é como muitos estão fazendo por aí, em vários lugares do mundo. E também esse trabalho não é apenas só um ritual, mas é uma política espiritual, que é uma política pura, uma política verdadeira. Eu, como não pude estudar para falar de igual para igual com a governança, então a única ferramenta são esses trabalhos com a ayahuasca, com as medicinas. Então está sendo bom para os dois lados, para essas pessoas que fazem parte da governança começar a se acordar mais um pouco e poder contribuir com a natureza, respeitando os povos originários, a cultura, e poder apoiar também a nós um dia viver numa qualidade de vida melhor. E isso é a minha missão de trabalhar com a medicina, com a ayahuasca, para o mundo inteiro. Estou levando essa cura para a humanidade, para o mundo. Quando começa a consagrar a medicina da ayahuasca, outras medicinas, parece que fica a pessoa do coração bom. Começa a prestar atenção o que foi que veio fazer nesse planeta Terra. Todos que consagram as medicinas é para isso. É para a gente enxergar o melhor. A medicina não é brincadeira. Então, por isso que todos, as pessoas aí, os irmãos que estão consagrando medicina, façam seu estudo valer. A gente não pode ter o conhecimento sozinho, mas se nós estiver todos juntos, ouvir a opinião de cada um que estamos aqui presentes, nós faz um país melhor. Então, seria essa a minha reivindicação, essa pequena mensagem, com muito amor e carinho. House. House, gratidão por toda a mensagem compartilhada, toda a sabedoria e todo o conhecimento que vocês disponibilizaram pra gente. Muita gratidão. E as redes sociais, tanto as redes sociais quanto o canal no YouTube do Ixan e do Twin Nova Era estarão aqui na descrição. O Biraci Yawanawá, ele não tem canal no YouTube, mas a rede social dele também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Além do Yawanawá, dos Runicuim, eu também trouxe uma outra etnia para falar um pouco pra gente sobre seus saberes ancestrais. É o povo Funiô. O povo Funiô está localizado no sertão do estado de Pernambuco, especificamente no município de Águas Belas. Esse município fica a 400 quilômetros, a mais de 400 quilômetros do Recife. Seriam umas 4 ou 5 horas de viagem. E eles têm uma história muito interessante para compartilhar com a gente. Então vamos ouvir a história do povo Funiô. Eu sou da Poclaça, dessa raça aí. Quando nós viemos para cá, tinha uns índios e comia a gente. Aí nós se misturamos. Eles foram formados, segundo eles, tem aqui a Serra dos Cavalos e ainda hoje existe vestígio do nosso povo, pintura do nosso povo, reconhecida por nós, que habitava lá os Foclaça, que é os ancestrais de minha mãe. Para cá, como na Tia Serra, os Fola. Para cá existia outros chamados Carnijó ou Carijó, que era esses que comia gente. Para cá, pro lado de cá, para esse lado de cá, existia o Chiliquia, de Camargo, Chiliquia, sabe? Né? E ao redor aí das terras aí todinha existia o tal dos Tapuios, 5 povos, para você analisar direito. Com a chegada dos brancos, dos coronéis, que começaram a andar, né? Visitar a terra do Brasil, fazer as expedições deles. Aí eles matavam nosso povo, estrupavam as índias, as novas, né? E aí foi queimando casa e matando, estrupando. Chegaram até chegar aqui nessa outra aldeia. Com essas ações do homem branco, dos coronéis, chegou o ponto das tribos se unir, formar um povo só. Esses 5 povos formaram o povo Funiô. É mais ou menos assim a história do povo Funiô. Então, como o intuito desse documentário é justamente a decolonização do conhecimento, a gente precisa ouvir a história do nosso Brasil sendo contada pela perspectiva dos originários da terra. Então vamos ouvir com atenção o que eles têm para compartilhar com a gente. Nosso povo deu um pedaço de terra. Hoje, Águas Belas está aí,
tomaram da gente, nós não tem condição de resolver, que nós não pode estar só, que nós queríamos estar sozinhos. Nós não pode, o branco não deixa. E o branco queimava nós, ia para nosso ritual, queimava nossas casas de paia, uma exoca que a gente tinha. Nós éramos um povo que não tinha nem farinha para comer, nós andávamos comendo carne morta, assim, que jogavam, que nós não tínhamos condição. O branco queria, matou muito nossos povos. Matou muito nossos povos. E tem mais, viu, meu filho? Nós não falamos todo, não. Tem muita coisa que nós vem sofrendo. Mas nós era puro. Nós somos puros ainda. Mas a gente temos que estar aprendendo coisa de branco. O senhor está vendo essa casa aqui que eu estou na cerâmica, eu não me sinto bem. Eu me sinto bem numa casa de paia. Eu chamo paia. A gente se sente bem quando está no mato. Nós passamos 3 meses no mato. A gente se sente tão bem, a gente se sente leve. Quando nós estamos aqui, nós estamos pesados. Pois é. E só para contextualizar para vocês, esses 3 meses que ela mencionou é justamente quando os Funiô eles vão para o Oricuri. O Oricuri é uma aldeia separada da cidade e lá eles vivem nas suas tradições. Mas enfim, vamos falar um pouco mais sobre o povo Funiô. Hoje eles têm acesso à educação, mas será que sempre foi fácil? A discriminação era grande, viu, Cleiton? Aqui na época, a gente estudava aqui, a Marechal Rondon. Não existia o ensino médio, nem o fundamental aqui na aldeia, só era até a 4ª série. Na época, né? Quando a gente, os meninos na minha faixa etária, que terminava a 4ª série, ele era obrigado a estudar na rua. Quando a gente chegava na cidade, a discriminação era grande. Era assim, Caboclo Morobento. Caboclo Morobento era o seguinte, a carne que ela dizia que comia morta, era se morresse um boi ali, eles iam buscar para comer. Tá entendendo? Aí o pessoal branco via isso, aí sim tinha nojo da gente. Entendeu? Chega até o ponto da diretora fazer 5ª série A, 5ª série B, 5ª série de branco e 5ª série só de índio na cidade. Quer dizer, é uma discriminação grande. Mas isso era na época, né? Hoje talvez não está acontecendo mais isso. Mas tem, ainda tem. Não, existe. Ainda tem. A gente não pode andar pintado nem na nossa própria cidade, porque só o olhar já diz tudo. Automaticamente, se a gente passar pintado na rua ali com cocá, o povo automaticamente o olhar já bate em cima. Já é uma forma de discriminação, né? Já é uma forma de violentar a nossa cultura, a nossa tradição, né? Uma coisa que nossos antepassados foram feridos, foram massacrados, né? Violentados, mortos, mas hoje a gente também recebe essa discriminação dessa forma. Bom, além do português, os Funiô eles também preservam o seu idioma nativo, que é o Iatê. Mas então qual seria a importância da preservação tanto do seu idioma nativo como de suas tradições ancestrais? Assim, a importância que a gente vê, o foco principal da nossa cultura, né? Para preservar, a preservação primeiramente a trilha, a nossa língua, que é tipo uma identidade para o nosso povo, né? Que é a nossa fala. Quando eu vi Macairi, oi, Nerrei, ao show, que por aí eu vou saber que ele é um Funiô, entendeu? É a questão também de identidade. E nosso ritual, que é nossos costumes, nossos ancestrais, é um ritual milenar, né? E no meu avô, bisavô, tetravô, pentavô, e aí eu não sei, já vem desde o começo do mundo, né? Pra gente manter e preservar nosso ritual, nossa língua, por mais que a gente estude, assim, as coisas do homem branco, mas a gente não deixa a nossa língua, entendeu? Nem nosso ritual, para preservar a nossa cultura.
nós temos comunicação grande. Olha, Nós se comunica com os ancestrais, né? Nós temos comunicação, nós temos tudo com ele. Nós entendemos quem é você por causa disso. Nós sabemos sua doença, nós lhe cura. Se nós não quisermos ir para o médico, nós não vamos. Tem coisa que não dá para curar, aí a gente vai para o médico. Se nós tiver qualquer doença, nós se cura. Tem mato aí que a gente se cura com ele. Eu tenho de tudo aí, para curar, para se curar. Nós queremos preservar e nós não podemos. Nós estamos só nas mãos de Adoalha. Eu estou falando nas mãos de Deus. E aquele anedota do ré. Acho que é a titulha, a panite. A oelha quinta telha, cai. A oelha o nadota. A tilha cai e a titiofunite, nem me del do chá. A oelha quinta telha, cade, nem me cade, a oelha o nadota e a titiofunite tijua. Acho que é tá saco fac que aqui. A saco faco de outro que é, a tijot que aqui é, e a titiofunite. Ai, cadê que sai? Não quer ver? Eu quase me emociono com essa fala dela, sério. Gratidão. Mas então, os Funiô, eles consagram a medicina da Ayahuasca? Sim e não. Na verdade, existe uma outra medicina própria dos Funiô, que é a Jurema Sagrada. É uma outra planta que também te dá essa conexão e também é utilizada em seus rituais religiosos. Mas além do seu uso nos rituais, ela também é uma planta cicatrizante e anti-inflamatória. Então vamos conhecer um pouquinho sobre os Funiô que irão compartilhar pra gente um pouco da história e da relação da Jurema Sagrada com o povo Funiô. Clenite ya telha yaksa e Adoalha kudase aqui dinto que oe e mitito asato yo osetsu fulneo ya fim que tudo assim que há acho que há e kitkia macairi no português significa arco e flecha. Kitkia é o acta, no português é árvore. Kitkia megaron significa gramado. Meu nome é Lili Sakane, no meu idioma, que significa periquito, um pássaro. E Kitkia é Tafkia significa gato, maracajá. Eu me chamo Charlie, e o significado é o mar. A Jurema, que no nosso idioma era chamada de Kuxa, ela tem um significado muito forte pra gente, que através dela a gente pode ter uma conexão com o grande espírito e os grandes espíritos superiores nossos. A Jurema, ela é nativa lá na nossa terra e ela vem pertencendo ao povo Funiô há milhares de anos atrás. Há milhares de anos mesmo, desde os meus ancestrais é que eles usam, desfrutam dessa medicina sagrada para nós. E aconselho a quem nunca usou, primeiro que tudo tenha respeito sobre essa medicina e tente ter um contato, uma experiência com ela, que através dela vocês poderão enxergar o além. O Grande Espírito colocou da raiz as folhas para que elas possam nos curar. Há muito tempo aconteceu que os deuses viviam na terra com a gente. Eles trouxeram as plantas justamente para que a gente se comunicasse. Então, quando eles deixaram esse poder dele para nós, a cura através das plantas sempre está ali vivo. Então existe
ervas sagradas e ervas para cura física. Justamente a jurema, ela é uma erva muito sagrada, onde você toma ela não para você ter alucinações, mas sim para que você tenha um encontro com você, com uma cura com você mesmo. A jurema, para nosso povo, ela é a cura espiritual e ela tem uma força da Mãe Terra, pois ela traz você para enraizar, para que você sinta o poder dela para curar. Então a relação que nós temos com ela, com a jurema, é uma relação de respeito e gratidão por ela ser tão poderosa e deixada pelos deuses. Dizem que até a jurema, ela faz com que você veja ela é um portal espiritual. A gente consegue ver a nossa própria, o que é que está acontecendo com a gente, o que é que vai acontecer. Muito lindo, né? Pois é, lembrando que todos que estavam nesse vídeo foram vacinados com as 2 doses e estavam imunes. Mas então qual seria a diferença entre a ayahuasca e a jurema? Vamos ouvir o que eles explicaram pra gente. Basicamente, a diferença da ayahuasca para a jurema é só onde ela nasce, onde ela dá, onde é o habitat natural dela para outra. Porque as duas em si têm um poder e foi dada a nós índios e aos brancos para ajudar nós, para curar nós, para ajudar a nós enxergar o que a gente não consegue ver a olho nu. Ela concede a nós uma conexão muito e bastante forte. São medicinas irmãs, né? Cada um no seu processo, cada um no seu trabalho. Para nós, Funiô, temos a medicina da jurema como a principal medicina nossa, né? Mas assim como a ayahuasca também, que vem dos nossos irmãos lá do norte, né? Que vem da floresta, onde sabemos hoje que ela é feita através do jagube e da folha da chacrona, né? Diferentemente da jurema, onde tem um preparo somente de jurema, não tem mistura com nenhuma outra erva, com outra medicina. Uma das maiores riquezas que nós nativos tem é as medicinas. Tive o prazer de ir até a Amazônia, de ir lá na aldeia, né, passar 15 dias com eles lá e poder ver realmente a profundo, né, se aprofundar em ver o preparo, os conhecimentos mais dessa medicina. A gente falou um pouquinho sobre a globalização da medicina da ayahuasca, mas será que os indígenas eles consideram importante compartilhar essa medicina com nós não indígenas? Se fosse um querer meu, eu queria dar essa medicina a todos os meus irmãos brancos. Eu posso dizer irmão, porque aqui no Brasil a gente não tem uma raça específica. Todo mundo somos índios. Só basta a gente querer enxergar, certo? Eu queria compartilhar essa medicina com todo mundo mesmo. Porque através dela a gente não teria tanta maldade, não teria tanta corrupção, não teria várias coisas ruins que a gente tem. É importante compartilhar a jurema, porque aí a gente não está sendo individualista, né? Está compartilhando com os irmãos não índios. E uma coisa tão sagrada como é para nós, e a gente compartilha para eles para que, como o meu irmão Tafiqué falou, para que ele sinta isso que não é só nosso, é de vocês não índios também. Até porque
o Grande Espírito não deixou esse mundo só para nós. A gente sente muito quando as pessoas da civilização falam que a gente é índio, porque você coloca sem querer uma barreira, um preconceito, como se nós fosse diferenciado e como nós fosse um ser diferente, não dessa terra, porque todos nós somos nativos e o direito é não meu como seu também. O direito é de todos nós cuidar, porque essa terra é nossa, é para que a gente cuide e honre ela. De uma certa forma, as medicinas também é uma arma nossa, é um armamento nosso que a gente tem também de mostrar a esse povo, às vezes, desaculturado. É uma arma que a gente leva ao não nativo e é uma forma de mostrar a eles quem realmente somos. Não somos deuses, nós somos apenas instrumentos que têm um conhecimento nativo e levamos através dos cânticos, através das danças, as conexões de cada um. Eu não sei vocês, mas dá vontade de eu sair dançando com eles, sabe? Mas enfim, eu pedi para os Funil compartilhar uma mensagem que eles consideram importante justamente nesse momento planetário atual que a gente está passando, né? Eles têm uma sabedoria muito importante e têm uma perspectiva também muito interessante sobre isso. Vamos ver. Falta de aviso não foi. Foi-se cobrado uma tranquilidade da humanidade. Hoje podemos ver ruas vazias, a terra quer o silêncio. E isso a gente não estava dando ouvido para isso. Muitas pessoas ficaram distante das suas próprias famílias, dentro da sua casa, de só pensar em trabalho, querendo ter, só ter, esquecendo de quem realmente nós somos. Quanto é importante, né? a vida com a família. Hoje a gente está com aquele convívio com nossas famílias. Então, hoje a Terra pediu aquele recolhimento da humanidade, para que a gente possa enxergar os nossos erros. Em todos os cantos que a gente ia, a mensagem desse nosso pajé, que já se foi, ele deixou bem claro que poderia acontecer com a gente, que ia acontecer com a civilização e com o mundo. Dê valor no que vocês têm, que está ali ao seu lado. Que um tio meu falava que há muito tempo, eles falavam que é uma doença mental. Porque quando nós fôssemos buscar a curiosidade da civilização branca, a gente iria encontrar também com ela, que é justamente a depressão. Então essa mensagem eu levei para a civilização, que eles são um ser sagrado e divino, que o Grande Espírito quer eles de volta, porque eles são filhos, são uma criação mais perfeita que o Grande Espírito fez e quer eles de volta, porque justamente o desequilíbrio está quando você só é bem material. Quando você olha só o bem material, você está doente do corpo. A casa, na nossa língua, se chama Etutia, mas que é uma fala que ela é poética. Casa, nome de casa, é lugar que faz eu feliz. E as pessoas não via a casa, nem os filhos, nem o que tinha em volta dela, pois ela preferia cansar o próprio corpo em busca de bem material. Essa doença, essa coronavírus, ela veio justamente para ensinar com a dor. E ensinar, ver que você é um ser sagrado e divino que tem que viver hoje o sol. Pois ela mostrou como a mãe, ela fez você voltar para a sua essência. Você é filho do Grande Espírito, você é a criação do Grande Espírito.
e a gente não consegue ver. A gente consegue só ver o que tem nos olhos, não o que tem dentro de você. Foi muito importante ao mesmo tempo essa doença para que ela venha para ensinar, pois até mesmo as coisas ruins, elas vêm para nos ensinar. E minha mensagem para vocês é que acreditem em vocês, pois nós indígenas da tribo Funiô acreditamos na civilização e acreditamos que vocês um dia voltarão para casa, para sua essência. Por fim, o turismo religioso no estado de Pernambuco precisa ir além das visitas às igrejas católicas que já acontecem aqui na região metropolitana do Recife. A gente precisa repensar esse turismo e levar em consideração também uma manifestação cultural originária do Brasil. Então agora eu vou apresentar para vocês algumas casas aqui em Pernambuco, especificamente no município de Camaragibe, a 25 quilômetros do Recife. Existem casas que fornecem a medicina da ayahuasca em um contexto indígena. Uma delas é a Aldeia União. Então a União, além dos trabalhos com a medicina da ayahuasca, além dos rituais, eles também trabalham com ferramentas para o autoconhecimento, como aplicação de reiki, círculos de meditação, terapias holísticas como constelação sistêmica. Então vamos conhecer as pessoas linha de frente da Aldeia União. Eu sou Diogo Paz, fundador da Aldeia União e estudante da espiritualidade Yawanawá. Eu sou Ariela Marques, cofundadora da Aldeia União, facilitadora de círculos de mulheres e jornalista por formação. Que legal, né? Então, além do Diogo e da Ariela, a gente também tem o Arthur Vilela, que é guardião e condutor das cerimônias xamânicas da Aldeia União, a Débora Prado, que é mestra Reiki Marreô e Relações Pessoais da Aldeia União, o Inaldo Gomes, que é mestre Reiki e diretor de marketing digital da Aldeia União, Marcelo Lins, projetista de construções da União, e também a Mariana Álvares, guardiã e facilitadora do grupo de mulheres da Aldeia União. Então, o que vocês acham de ouvir a história sobre como surgiu a Aldeia União? O Diogo e a Ariela têm uma história muito interessante para contar pra gente, vamos ver. A Aldeia União surgiu através de uma ida na floresta. Ficamos na Aldeia Sagrada, que é a aldeia que é utilizada naquela época, principalmente só para as iniciações, os aprofundamentos nos estudos da espiritualidade Yawanawá, porque é o local onde os pajés antigos estão enterrados, onde viveram esses pajés. E nós estávamos lá estudando com a ayahuasca. Eles deixaram uma garrafa de ayahuasca conosco para que a gente pudesse ir estudando. E um dia de manhã, eu fiquei no churrão sozinho e resolvi tomar a ayahuasca, o Uni, como os Yawanawá chamam essa medicina. E quando eu tomei o Uni,
eu entrei numa força muito grande. E nesse momento eu abri uma visão, uma miração, onde eu via esses pajés, esses seres, e eu via as deidades indianas, né? Krishna, Shiva, Rama, se apresentando. Minha caminhada espiritual começou com a Índia, na verdade, né? Como um praticante de meditação. Foi reconhecido que eles trabalhavam para o mesmo propósito, que é esse despertar, essa cura da humanidade, né? E a força falando para mim, essa é uma união de forças. Essa união está acontecendo dentro de você. E quando me falou união, me mostrou que era a junção do Uni, que é essa espiritualidade que vem a partir da Ayahuasca, né, da espiritualidade Yawanawá, juntando com o On, que vinha da linha do Oriente, né, essa linha indiana principalmente, Uni-On. E quando chegou esse nome, eu entendi que era o nome de algum espaço, de algo que a gente ia construir quando voltasse para Recife, para casa. E foi bem interessante, porque quando o Diogo compartilhou essa visão que ele teve na força da medicina, na mesma hora eu também estava na sensibilidade da dieta, daquela imersão que a gente estava vivendo juntos. Na mesma hora veio assim no meu pensamento, Aldeia União. Não só pelo fato de hoje a gente estar situado num local chamado Aldeia dos Camarais, em Camaragibe, Pernambuco, mas principalmente para trazer essa energia da aldeia Yawanawá, onde a gente estava inserido naquele momento. E também como uma forma de representar essa união enquanto seres humanos que somos, e que todos juntos nós podemos viver, espalhar para o mundo uma nova forma de nos relacionar, sejam com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas principalmente com a visão de que todos nós somos uma grande família. Sejam todos muito bem-vindos para conhecer a nossa aldeia. Ela está sempre de portas abertas para receber todos aqueles que de coração queiram buscar se conhecer. Muito legal, né? Agora o Diogo, ele tem um trabalho muito interessante dentro da Aldeia União. Eu vou até fazer um merchan aqui da minha arte e soltar a pergunta. Vocês acreditam em seres extraterrestres? Pois é, a Aldeia União, ela desempenha um trabalho muito específico com os seres galácticos. Vamos dar uma olhada. Antes da União existia a Cidade de Luz. A Cidade de Luz é um programa que trabalha diretamente com os intergalácticos, com os arcturianos. Um dos fatores mais importantes desse projeto é a criação de uma grande rede, uma malha ao redor do planeta, para que se eleve a vibração do planeta como um todo. É um trabalho para o planeta, mas principalmente também para a consciência humana. Os intergalácticos, tanto arcturianos, quanto pleiadianos, quanto sirianos, eles estão em missão para esse momento que a Terra está passando da transição planetária. Se a gente observar, há 150 anos atrás, a humanidade como um todo era uma humanidade muito menos consciente. Existe muita coisa acontecendo, muita coisa mudou. Nunca se falou tanto de espiritualidade, nunca se vivenciou tanto a espiritualidade, nunca esteve tão aberto e acessível às pessoas. Pois é, transição planetária é o nome, né? Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse tema em específico. Eu tô muito curioso para saber. Eu sou suspeito para falar, né? Mas enfim, eu agora vou chamar a atenção das mulheres que estão me assistindo, porque dentro do xamanismo a gente tem um trabalho muito significativo que é justamente o despertar do sagrado feminino, né? Dentro das cerimônias da Ayahuasca, o sagrado feminino sempre está muito presente, seja nos cantos, seja na condução das cerimônias, seja no próprio efeito da Ayahuasca que une as duas energias. Então vamos dar uma olhada num trabalho muito específico que a União realiza dentro do seu espaço para mulheres. Aqui na Aldeia União nós também trabalhamos com os círculos de mulheres, que é um trabalho específico para esse resgate do sagrado feminino, para que as mulheres possam realmente se reconectar com a sua natureza. E não só os círculos de mulheres, como trabalhos específicos de autoconhecimento para mulheres. Se você for parar para pensar que toda mulher, todo mês, ela menstrua, o sagrado feminino é o resgate do poder da mulher ancestral,
para que ela possa conectar com seus ciclos, com o seu corpo e suas fases, que tem a ver não só com os ciclos da Terra dentro das estações do ano, como também tem a ver com as fases da Lua. Esse arquétipo que está relacionado com a Lua Nova, que é um tempo de renovação, de morte e renascimento da mulher, porque ali a mulher está passando por um processo de limpeza, de purificação. Ele vem trazer a energia da bruxa, da xamã, que é essa transmutação interna que acontece no corpo da mulher através desse desaguar de suas águas internas a partir do seu útero. Passando essa fase, esse momento da lua crescente é um momento de crescimento da mulher, onde a energia dela, que antes estava totalmente concentrada ali na cura dela, agora começa a crescer. Então, a lua crescente traz o arquétipo da guerreira. É aquela mulher que vai cheia de energia atrás dos seus sonhos, se aventurando para a vida. Depois dessa fase, a mulher entra na fase fértil, que dentro do arquétipo é a lua cheia, o arquétipo da mãe. Então, na fase fértil da mulher, ela está esbanjando todo o potencial de energia que ela tem. E não para por aí. Depois que a mulher passa por essa fase da lua cheia, ela vai para a lua minguante, que é o arquétipo da anciã. Ou seja, a mulher atinge uma maturidade, que ela não é uma maturidade só mental, é espiritual também. Então, tem todas essas nuances que a mulher vivencia todo mês. Então, quando a gente fala de sagrado feminino, a gente está falando da mulher tomar posse desse conhecimento que é natural dela e deveria ser. Então, essa reconexão, essa reeducação, fazer a mulher conectar com o seu próprio corpo, com o seu ciclo e entrar no fluxo natural da Terra, das estações do ano e das fases da Lua. Então, é um trabalho todo direcionado. Essas aqui são as chacronas, conhecidas na língua nativa Yawanawá como Kawá. Essa folha no chá da ayahuasca, ela é responsável por trazer as visões, as mirações. É também a força feminina que vem agregar na experiência. Então, quando a força da chacrona, ela se manifesta, abre os caminhos dos canãs, né, as visões, clareando a tua experiência. Esse aqui é o uni, que faz o chá da ayahuasca. O cipó, ele para ser usado no chá, ele primeiro é colhido e batido, macerado. E vai ser unido na panela com a folha da chacrona. E o cipó, ele representa a força masculina. Então, o chá da ayahuasca é a união dessas duas forças, é o casamento dessas duas forças, masculina e feminina, dentro da panela. Vocês conseguiram sentir a força desse canto com as mulheres cantando? Muito interessante nessa união dos sagrados. Dentro da música também a gente já consegue perceber isso. O Diogo e a Ariela, eles compartilharam uma história muito interessante que eles tiveram a oportunidade de aprender dentro da aldeia Yawanawá. Vamos ver. O cacique Nishiwakabe, Iraci Brasil, uma vez falou pra gente que a espiritualidade Yawanawá não é uma religião, e sim uma espiritualidade que abraça todas as religiões. Por isso que ele fala assim que a medicina do uni, da ayahuasca, ela é para todos, independente dos seus credos. Tanto que eles já receberam lá na floresta deles, na casa deles, monges, budistas, evangélicos, católicos umbandistas também. Então, todas essas pessoas que foram com suas religiões relataram que encontraram a sua religião ali dentro
da medicina do Uni, suas deidades, seus guias espirituais. Por quê? Porque a medicina da ayahuasca, do Uni, ela vai potencializar tudo aquilo que você tem de positivo, desde a tua fé até as tuas boas práticas na tua vida. O Uni é uma conexão com o seu coração. Se o seu coração tem um alinhamento espiritual com determinada linha, ele vai potencializar. Porque o Uni não é dogmático, ele não vai fechar você a uma religião, entre aspas, da floresta. Não é. É uma chave que abre os portais da espiritualidade e da expansão da consciência, independente da linha em que se segue. Aqui o nosso país, o Brasil, tem um conhecimento ancestral gigantesco, nativo dos povos indígenas, e isso ainda não é tão conhecido mundialmente. Hoje já está bem popularizado, mas ainda tem muitas pessoas que desconhecem essa preciosidade espiritual que tem aqui na nossa terra, no nosso país. Agora, o Zaza, que mora na Itália, a Molly Harrison, uma canadense, e o Clayton Alok, que mora em São Paulo, eles compartilharam um pouco sobre a Aldeia União pra gente. Vamos dar uma olhada. Andando nessas andanças, eu descobri a Aldeia União. E aí tudo mudou na minha vida. Porque eu encontrei pessoas sérias, comprometidas com o coletivo, engajadas numa pesquisa do ser. Pessoas que eram comprometidas com as tradições indígenas brasileiras. I was in the northeast of Brazil e eu estava buscando uma aula de yoga, looking at different teachers, Instagram pages. And one yogi had posted that she was going to participate in a ceremony with ayahuasca e rapé. And I was really, I was welcomed with a lot of love from my now friend Daisy. And she explained to me how the ceremony would be and who was giving it. And this was my first introduction to Ari e Diogo from Aldeia União. She explained to me that the ceremony would be given in the tradition of a Yuanawe ceremony. Eu já conheci a Ariela e o Diogo de outra cerimônia, 5 anos atrás ou mais. Então eles são uma referência, de certa forma são uma referência para mim. E eu confio neles. Me senti muito bem acolhido, desde a anamnese até o espaço físico, né? E todo o cuidado deles, assim, o tempo inteiro. A atenção o tempo inteiro. É um lugar muito gostoso, né? Fica em aldeia. O espaço é rezado, então é muito, muito gostoso quando você chega lá, sabe? Tudo muito bonito. As redes sociais da Aldeia União estarão aqui na descrição desse vídeo se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais. Todos os trabalhos da Aldeia União foram ou adiados ou estão sendo realizados à distância por conta desse momento planetário atual. Então assim, vocês podem entrar em contato e saber mais com eles. Eu vou compartilhar agora com vocês uma outra casa que também fica localizada aqui no estado de Pernambuco. A Casa de Xamanismo Centro da Terra, ela também recebe os Funiô nos seus rituais de Juremasca, que é justamente o encontro das duas medicinas, né? Jurema com ayahuasca. A Casa de Xamanismo Centro da Terra fica localizada no quilômetro 17 da estrada de Aldeia, né? A mais ou menos 40 quilômetros do Recife. E ela, além das cerimônias com ayahuasca, camping também, eles fornecem um trabalho de expressão artística. Então vamos conhecer um pouco do guardião da Casa de Xamanismo Centro da Terra e o trabalho que ele desempenha dentro do espaço. Eu sou o Júnior Aguiar, eu sou pernambucano, nasci aqui em Recife. De um certo tempo para cá, a minha vida se encontrou com o xamanismo e eu transformei a minha casa num espaço holístico, pedagógico, que é para ter retiros xamânicos, cerimoniais e residências artísticas no campo do teatro, do cinema, das artes plásticas, fotografia, enfim. Estou trabalhando de uma certa maneira integrando a arte, que eu acredito, com a educação e com a espiritualidade. Então acho que essas três coisas meio que formam a missão da minha vida até agora.
É isso, espiritualidade também é arte. E você tem curiosidade para saber onde acontecem as cerimônias, né? Onde acontecem os rituais? O Júnior levou a gente para conhecer um pouco mais dos espaços dentro da casa de xamanismo. Vamos dar uma olhada. Uma das coisas da casa de xamanismo, que está sempre mesclada com os processos culturais e artísticos, então eu trouxe o valor da palavra bosque, né? Que tem essa mitologia da fantasia, do mágico. Então a gente não usa tanto, ou não tem tanto isso no Brasil. Mas aí eu dei esse nome de bosque do eucalipto, porque aqui é onde a gente tem a árvore mais antiga do terreno. Esse é o eucalipto. Então você vê que tem um tronco antigo, né? Largo, fecundo. Então é a árvore mais alta e é a mais antiga daqui. Então, com muita felicidade, esse bosque é para honrar essa árvore. Aqui é um segundo bosque da casa, que se chama Bosque das Corujas, para atiçar a curiosidade das crianças, e realmente elas existem à noite. Aqui começa a arena cerimonial, que é a parte mais nobre da casa, é a parte sagrada. Nas florestas os remédios, natureza medicando, canto de nossos ancestros, nós seguimos ressoando, nós seguimos ressoando, nós seguimos ressoando. E aqui está a Chacana, que foi construída por algumas pessoas queridas do clã Caminho do Guerreiro, que foi quem teve esse grupo de estudo aqui na casa. E isso aqui é uma cruz andina que aponta para as 4 direções e de uma certa maneira também é um calendário. Então cada ponta dessa é um equinócio, é uma estação. Então aqui tem um período de 1 ano. Quando a cerimônia acontece, aí as pessoas ficam aqui em círculo e o dirigente, o xamã ou a xamã tem essa visão. Então ela consegue ter toda uma visão da casa, toda uma visão desse bosque. Então é tudo muito bonito de ver acontecer. É bonito mesmo, viu? E esse lugar se transforma dentro da experiência com a ayahuasca. É mágico de viver. Mas enfim, eu só queria interromper para dizer isso mesmo. Vamos continuar. A casa, como vocês veem, ela também está dentro de um bosque, né? Então ela está rodeada pela natureza de um lado. E aí eu convido vocês a adentrarem. A entrada é pelo centro, que é uma coisa rara na arquitetura. Então a casa tem esse diferencial. A entrada é aqui pelo centro dela, né? Então honrando o próprio nome, é o centro da terra. Ela entra em direção ao norte e aí desce o vale. Ela tem 4 ângulos aqui. Então aqui aponta para o leste, o sol nasce em linha reta e adentra aqui toda manhã, bem bonito. Aqui na verdade é o sul. Aqui, na verdade, é o oeste, então a gente tem 4 paisagens bem distintas quando entra aqui no centro da casa. Quando você vem aqui em frente, essa parte aqui é uma reserva de Mata Atlântica preservada, então eu tenho muita felicidade de poder guardar isso e tornar isso acessível para as pessoas se conectarem também com a natureza. A própria casa é um templo, como as pessoas passaram a chamar aqui o espaço. Então, mesmo que a cerimônia aconteça ali, na arena cerimonial, então muitas vezes as pessoas têm um contato apenas com a área cerimonial dos espaços, aqui há essa possibilidade das pessoas adentrarem a casa, então há uma intimidade com o espaço, como se a casa fosse sua. Eu achei muito interessante desde o começo, assim, um ambiente de tranquilidade. Parecia que virava assim sua chave espontaneamente e você naturalmente já ficava calmo. Desde o começo, assim, a interação com as pessoas que estavam lá, que também estavam se conhecendo, era uma coisa muito leve, muito tranquila, dava vontade de fato de conversar com as pessoas que estavam lá, mas ao mesmo tempo quando você sentia de se reservar mais, todo mundo entendia isso, parecia que existia uma linguagem não verbal assim sendo praticada, uma comunicação, e eu gosto muito desse tipo de ambiente onde a gente simplesmente consegue se encaixar e fluir junto, sabe? Gostei muito, assim, realmente estive lá e saí de lá com vontade de voltar, sabe? De ir mais vezes. Bom, para finalizar, o Júnior tem uma mensagem muito importante para ser compartilhada com a gente. E logo em seguida, a gente vai ver um pouco mais de relato de pessoas que se deslocaram para vivenciar essa experiência xamânica na Casa do Xamanismo Centro da Terra. Realmente essa bebida sagrada, que depois eu vim entender que ela é nossa, porque ela nasce da floresta amazônica,
ela vem dos povos nativos daqui, então essa é a origem que nos forma como seres humanos latino-americanos, então isso tudo nos pertence como herança, e a gente também ancorou diversos rituais, então a arena cerimonial onde acontece já tem uma egrégora positiva, né, de muito rezo, de muita crença. Ali já passou os Tupi-Guarani, os Noquecuim, os Unicuim, os Iauanauá. Então talvez a gente esteja na grande revolução do nosso tempo, essa reconexão com o espiritual. Então acho que o xamanismo está no epicentro dessa visão. Isso tudo está crescendo, porque não é uma coisa mais localizada aqui, está no mundo. O mundo todo está buscando essa conexão interior, né? Entender que o divino está dentro da gente, entender que dentro da gente, onde há esse divino, há o divino de todo mundo, então a gente respeita, a gente acolhe, né? A gente reconcilia, a gente regenera e a gente se realinha com esses princípios. No caso, nós brasileiros, quais são as referências dos brasileiros que a gente quer ter na construção social desse país? É a partir dos nativos, que por muito tempo ficou negligenciado, então agora está tendo uma releitura, né? Até uma contra-antropologia, né? O índio olhando o branco e a sociedade e dando a sua opinião sobre o que a gente fez de errado durante essa trajetória toda. Eu acho que ali estão as grandes lideranças desse país e a gente tem uma dívida histórica com eles, né? Esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Chegando na casa de xamanismo, eu me senti muito bem acolhido. Tanto por Júnior Aguiar, que é o dirigente da casa, quanto pelas outras pessoas que participaram do ritual. Um acolhimento maravilhoso, um suporte, um apoio principalmente, já que a gente faz um ritual a partir, tendo como base uma medicina sagrada da terra. Você precisa do apoio de pessoas que sabem o que está acontecendo, que podem te guiar nesse processo. Para mim, esse apoio foi e é sempre fundamental. Me senti entre irmãos, entre família, cada um com as suas questões, mas me senti seguro, me senti num lugar que eu podia me entregar, ficar voltado para as minhas questões internas. Uma comunicação boa e bastante carinho também. Uma pessoa maravilhosa que é o Júnior que organiza os eventos do xamanismo, naquele lugar lindo, lugar de aterramento, que é um lugar de bastante vegetação, onde é realizado, um lugar que eu amo, porque tem árvores, tem pássaros, natureza no geral. Foi uma experiência muito profunda, na verdade, e também cheia de mistérios e de medo mesmo, porque o desconhecido sempre causa medo. A medicina ela é bem ampla, ela serve para vários aspectos, seja de cura, seja de uma busca, de uma resposta do universo, uma conexão com o divino, independente de sua religião. Tive todas as respostas, foi um momento muito emocionante, então eu sou muito grata à Casa de Xamanismo, a Júnior, pela oportunidade de ter outra perspectiva de vida, de ver a vida por outra forma, de outro ângulo. Canto de nuestros ancestros, canto de nuestros ancestros, nueva tierra va sanando. Todas as informações sobre a Casa de Xamanismo vão estar localizadas na descrição desse vídeo. Se você tiver curiosidade e quiser visitar ou quiser conhecer, é só dar uma olhada, tá? Todos os rituais também foram cancelados por conta do momento planetário atual que estamos vivendo, mas você pode entrar em contato para mais informações na descrição do vídeo. Vocês lembram que eu iria chamar a Alejandra para falar novamente no nosso documentário, né? Pois é, além da Jurema e da Ayahuasca, o planeta Terra inteiro é repleto de plantas de poder que fornecem essa nossa conexão. E uma dessas plantas é o cacto San Pedro, que é consagrado ali pelos povos nativos da região dos Andes. E a Alejandra, ela teve a oportunidade, a incrível oportunidade, de consagrar essa medicina. Então vamos ouvir o relato dela. Quando eu estava em Pisac, no Peru, bem pertinho de Cusco, é a próxima cidade do Vale Sagrado de Cusco, eu tive acesso a Wachuma, é mais conhecido como São Pedro, é o avô das montanhas, né? É o avô, é como a energia da ayahuasca, da energia da floresta, e o Wachuma é a energia da montanha, a energia do avô. A primeira experiência com o Wachuma foi aos pés do Machu Picchu, num festival que estava tendo sobre medicina
que era um festival que rolava de filmes, debates. Foi uma experiência incrível, foi uma experiência linda, foi uma experiência profunda, mas outra energia, completamente diferente. Eu me conectei muito com a parte mais sensível de mim. Todas as plantas sagradas, né, uma ferramenta mesmo para nos conectar, com o mais profundo da gente, sabe? Eu concordo plenamente. Mas será que existem reflexos do nosso passado colonizado dentro do turismo religioso ainda hoje? Será que a gente explora as medicinas da forma consciente, da forma que deveria ser? Vamos ouvir um relato muito importante que a Alejandra também compartilhou com a gente. Quando eu estava no Peru, eu lembro que eu fiquei muito triste porque se tornou um comércio, sabe? As plantas sagradas se tornaram um comércio. Você acaba, se você quiser, qualquer pessoa que for para lá e quiser consumir e quiser comprar, vai no mercado local e compra, sabe? Compra o que quiser, compra o Wachuma, compra ayahuasca e vai lá e consome, faz seu próprio ritual. Qualquer pessoa pode se dizer xamânica, qualquer pessoa pode cobrar $200 para uma cerimônia. E aí tem tour ayahuasqueiro, sabe? E eu acho que é mesmo uma falta de conexão, sabe? Assim, quem é de fora e vai para lá e explora esse lado, eu acho que é uma falta de conexão com a gente próprio, sabe? Muita gente de fora vai para esses lugares com essa ideia, sabe? E aí acaba marginalizando o comércio, não comércio, né? Acaba marginalizando o sagrado que é essas plantas, sabe? O cuidado que é o preparo do chá, o cuidado que é o cultivo da planta, o quanto isso é importante para as pessoas, né? Que são donas dessas medicinas. E dói o coração saber que tem pessoas usando de forma errada, sabe? Tem pessoas tirando proveito dessas coisas, coisas tão sagradas que a terra dá pra gente. Então o turismo religioso, ele precisa ser feito de forma consciente, porque a gente não pode repetir os erros do passado, a gente não pode explorar, a gente não pode sugar de uma cultura sem a consciência da importância da existência desses saberes. Decolonizar o turismo religioso se faz importante não só apenas para a gente entender que existia uma manifestação cultural religiosa dentro do nosso território, mesmo antes dos invasores, mas também para a gente ter a consciência que a religião, ela não pode ser algo doutrinado, ela não pode ser algo regrado que impõe a gente. Não pode ser assim porque a gente precisa ressignificar esse conceito de religião que carrega um peso muito pesado na nossa sociedade hoje em dia. Religião vem de religare, vem de reconectar. Então o turismo, quando feito de forma consciente, ele enaltece culturas, conscientiza as pessoas e reconecta valorizando as tradições locais. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre todo esse conteúdo que eu compartilhei com vocês. Dá um like, compartilha com a família, com amigos, com todo mundo. As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e é isso. House House! Eu sou a voz da mudança de todos que se calaram e dos que ainda falam. Somos a tribo que veio pra lembrar. É voz que não se cala, sua opressão. Nós, união da informação, a sua colonização. O dia em que a terra parou, no estilo em que Raul cantava, início das luzes, data limite, outras e som do planeta. Chame como quiser, tanto faz, tanto fez, traficando informação como a gente sempre fez. Eu sou a flor que renasce em meio ao concreto. Eu sou a flecha da cabocla, quando miro, tiro é certo. Cuidado onde piso, o território é ancestral. O que se planta é o que se colhe, essa é a lei natural. Fazem guerra, eu sou justiça, forma mata, minha cura. Carregada de verdade, a minha escola foi a rua. Sobrevivendo na estrada, um passo de cada vez. Traficando informação, como a gente sempre fez.